o professor Renato já está chegando. Com o Ricardo eu não consegui ler as mensagens de vocês, rapaziada. Peço desculpas, normalmente eu costumo ler. Professor Renato Lopes, o Camarão. Fala, Ciro. Tudo bem, velho? Como é que Tudo o senhor bem? Que tá? show, hein? Que show esse primeiro momento, hein? Foi bacana, Que cabeça, que cabeça. Gosto muito do Ricardo, gosto muito do trabalho dele. Acho que o Brasil deveria ter mais educadores assim, principalmente lá embaixo, sabe? Eu sou do tempo que os grandes treinadores, que aqueles bons mesmo, iam lá para o início, sabe? Estavam lá. Eu tive, no Grêmio, meu início foi com o Vieira, né? Sim. O Vieira, ex-ponto esquerda. O que ele nos ensinou, e na 69, que era a categoria que era do lado da minha, era o Lumumba. Porra. Então eram todos ex-jogadores, cara. Eles nos ensinavam desde colocar a atadura. Eles chegavam do nada, eles te pegavam assim na frente de todo mundo e te perguntavam: quantas regras tem o futebol mesmo, Camarão? Qual é que é a número 7? O que diz a regra 7? Qual é a distância do pênalti pro gol? Ele sabe qual é a regra 7? É difícil. Então, cara, tu vê, eu acho que essas figuras deveriam ter mais espaço, assim, nessa fase inicial da carreira dos atletas. Camarão, certamente tem muita gente ainda aqui nos acompanhando que estava acompanhando a live do Ricardo, né? Então eu queria que rapidamente, até porque eu já usei um pouco dos teus minutos com o Ricardo ali, tu te apresentasse rapidamente. Eu já falei do teu histórico de jogador profissional de futsal lá na Itália, depois da atuação como gestor esportivo, para a gente entrar de fato no tema de hoje, que é esse tipo de trabalho que eu estou lançando. Pois é, Ciro e queridos pessoal que está nos assistindo, cara, eu sou o Renato Lopes, do Camarão, eu sou ex-atleta, tanto de futsal quanto de futebol. Eu tive uma passagem, sim, pelo São José de Porto Alegre, na minha época de universidade. Eu sou criado no futsal, mas eu tive essa parêntese de 4 anos, na época que eu fazia faculdade no IPA, tá? Eu fui para a Itália e fiquei 9 anos e 8 meses entre o Verona e a Lazio, no final. No segundo momento, no momento final da Lazio, eu me especializei em gestão esportiva, tá? Nos últimos anos, que eu queria voltar para o Brasil e atuar nesse sentido. Hoje eu tenho uma empresa que faz gestão esportiva de carreiras jurídicas, tá? Eu tenho contratos com juízes, já tive com promotores de justiça, com a Astra, que são os trabalhistas, né? Os servidores da Justiça do Trabalho. Todas essas carreiras, eles têm eventos muito grandes esportivos, né? Para fomentar nesse pessoal também o lado humano, o lado não só... muito grandes. Eu tenho uma escola, que é o Ipanema Esportes, é uma escola de futebol que já faz 20 condomínios, com outras atividades. Então eu tenho uma gama de clientes hoje nessa parte da gestão. Gosto de ser treinador também, e motiva muito ainda treinar equipes. Treino sub-13, sub-14, sub-15, treino times de adulto, treino time de master, porque eu gosto dessa coisa de estar na quadra, no campo. Então eu tenho essa experiência tanto na área de docência, né, quanto agora mais na área científica. Então, acho que o caminho é esse. E como vocês percebem, o Camarão fala mal também, né? Então, olha só, ele se expressa muito bem, né? Camarão, te agradeço a tua participação. A ideia dessa live de hoje, unindo o Ricardo e contigo, é, na verdade, trazer um olhar mais das pessoas que já tiveram essa experiência de beira de campo, de quadra, mas que também estiveram ou estão na parte da gestão, porque durante toda essa semana eu estou trazendo os assuntos relacionados ao tema do meu e-book, né, que são os jogos condicionantes. E qual que é a importância para mim de te ter aqui? Pô, tu é um cara internacional em termos de carreira, certamente tu aprendeu muito enquanto atleta na Europa, mesmo do futsal, porque tem muitas coisas que eu vou falar aqui que tu vai perceber a presença do futsal. Queria começar te fazendo a seguinte pergunta, Camarão. No teu tempo de jogador, de atleta,
Faz diferença para o jogador participar de treinamentos bons na sua preparação para o jogo? Cara, faz toda a diferença, porque tu já vai pro trabalho, né? Tu já sai de casa, tu já acorda de manhã querendo ir pro trabalho. E assim é em qualquer atividade, né? Qualquer atividade profissional, quando tu levanta e diz, puxa, hoje eu tenho que ir porque eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto, né? No teu interno, tu te prepara bem, tu dorme bem, tu te alimenta bem, tu te condiciona mentalmente para te fazer, né? Eu uso muito, como a gente não tem muito tempo para trabalhar, eu uso muito jogos de enfrentamento, porque eu trabalho muito a parte física e técnica junto, principalmente transição, né? Tanto ofensiva quanto defensiva. E eu noto que nesse tipo de enfrentamento tu tem um outro retorno, seja ele de atletas amadores e até mesmo de atletas profissionais. Porque, querendo ou não, o competir e o participar de atividades dinâmicas traz uma série de benefícios que está implícito, até mesmo quando tu vai para o trabalho. Então é muito... Verdade. Quantas vezes, né, a gente se reunia no vestiário depois e dizia, puta merda, treino de chute a gol de novo. Tinha uma época que eu tinha um treinador, que eu não vou citar o nome, que até foi um cara muito querido comigo, mas ele tinha uma rotina exatamente igual todos os dias. A terça-feira era igual, a quinta-feira era igual, e dava certo, porque ele tinha o time na mão. Só que a gente sentia muita falta de atividades com um pouco mais de elaboração, com um pouco mais de fim, sabe? De objetivo mais concreto, voltado para aquilo que é o jogo. E tu sabe que atualmente, né, eu já falei isso aqui, eu divido o futebol em 2 tempos, antes de 2005 e depois de 2005, aproximadamente, com a chegada da periodização tática no Brasil, que a gente passou a olhar o processo de treino com uma importância maior do que se via antes. Antes ainda estava tudo muito ligado à capacidade individual do treinador ler o jogo e interferir no jogo. A gente passou a dar uma importância maior ao processo de treino a partir do momento que recebemos uma base teórica que fundamentasse melhor essa preparação. E hoje o futebol, com as diferenças tão próximas, ou seja, o time que ganha tudo tão próximo daquele que está quase sendo rebaixado, né, a gente precisa cada vez mais otimizar tempo de trabalho, que é mais ou menos o que tu me disse que faz nos teus times amadores, que tu tem pouco tempo de trabalho e tu escolhe coisas que mais se aproximem do jogo, né? E é nesse contexto que o jogo condicionante, que nada mais é do que uma evolução do mini-jogo, uma evolução do espaço reduzido, ele aparece. E aí eu queria compartilhar contigo uma tela, porque agora a minha live está um pouco mais tecnológica aqui, tá, Camarão? Ela diz assim... Ótimo, muito bom. Características básicas dos jogos condicionantes. Isso a gente não pode esquecer, porque a rapaziada sempre pergunta, tá, Ciro, tu fala de jogo condicionante, mas o que é esse jogo condicionante? Cara, de uma forma clara, para todo mundo entender. Jogo condicionante é aquela atividade de treino que ela é coletiva, que tenha um enfrentamento. Pode ser 3 contra 3, 10 contra 10, ela é coletiva, não é um treino individual. É uma atividade coletiva e que tem que ter enfrentamento para ser um jogo condicionante. Senão ele não vai te condicionar, não vai condicionar teu jogador. Que utiliza um tamanho de campo adaptado, e aí por si só tu já corta o coletivo dessa lista. Não adianta tu ter uma atividade coletiva com enfrentamento com o campo todo, não é jogo condicionante, aí tu vai estar reproduzindo o jogo. Se tu quer fazer um jogo condicionante que condicione para algo específico, tem que adaptar o tamanho do campo e que reproduza as situações reais do jogo. Então, para tu conseguir criar um jogo condicionante e dizer que a tua metodologia de trabalho comporta jogo condicionante, tu tem que ter a capacidade de elaborar atividades coletivas que tenham enfrentamento, que utilizem um tamanho de campo adaptado e que reproduzam situações reais do jogo. Assim, Camarão, é a nossa busca, é a minha busca pelo treino perfeito, sabe? O que eu costumo dizer? Tu precisa olhar para o jogo, tirar retratos do jogo, daqueles momentos que para ti como treinador são importantes, que entra nesse da direita aqui, da reprodução das situações de jogo, e criar situações coletivas com enfrentamento, com regras específicas dentro de um campo adaptado, que façam com que o teu jogador se comporte naqueles momentos de acordo com a forma que tu acredita que eles têm que se comportar.
Por isso o nome é condicionante. São mini-jogos, são atividades que vão, pela própria dinâmica da atividade, condicionar o comportamento do teu jogador. Aí eu te falo o seguinte, bom, atividades coletivas para o enfrentamento. Dá para aplicar no futebol, no futset, no futsal, dá para aplicar numa aula de educação física escolar e pré-desportiva? Claro que dá, porque tu parte da origem muito básica do jogo coletivo, que é o enfrentamento, né, Camarão? A superioridade numérica, ela vem através de uma habilidade física e uma habilidade, ou habilidade motora, né? A superioridade numérica, aonde, tu sabe que no futsal existem dados, no futsal também, que às vezes ele imita, existem dados que colocam que menos de 30% dos gols nascem com os números semelhantes de atletas em campo. Né? Ou seja, no futsal, menos de 33 gols de 10 saem de 4 contra 4, no ataque e defesa montadas, né? Que a grande maioria dos gols saem do contra-ataque, ou seja, de uma transição ofensiva, ou do retraque, que a gente chama que é o contra-ataque do contra-ataque, que esse é mais letal ainda, porque quando tu pega aqueles que estão retornando do time que está sendo atacado, quando eles retomam a bola, eles pegam aqueles que atacaram mal e acabam finalizando, e bota a bola parada, bota hoje o goleiro linha, que é uma superioridade numérica. Então, se não tiver a superioridade numérica, seja ela de habilidade de um jogador diferente que tu pode estimular, condicionando, ou até mesmo física, né? Que tu olha o Pelé, tu olha os jogos, ele é impressionante, ele superava os caras se os caras sequer encostar nele. Ou seja, ele fazia uma superioridade numérica física, né? Que a gente vê algumas situações, principalmente de externos, né? Que não precisam do drible, que jogam as flechas, né, apontada. Então, sem dúvida, condicionar, tu já está treinando até mesmo mental, para eles entenderem de tudo. O exercício mental faz com que o jogador seja melhor no entendimento com os colegas, no relacionamento com a arbitragem, no relacionamento com a comissão técnica, com os staffs do clube. Tu ter um jogador estimulado através de jogos condicionados, a visão é muito mais holística do que simplesmente o jogo. E aí, sabe, Camarão, o pessoal me pergunta muito, tá, Ciro, mas o quanto dentro do teu trabalho total, quanto que tu destina para esse tipo de trabalho? E aí eu respondo da seguinte forma, que eu uso os jogos condicionantes como uma das minhas principais formas de treinar comportamento. Via de regra, hoje eu uso 90% do tempo do meu trabalho para treino de comportamentos. Não obrigatoriamente todo esse tempo através de jogos condicionantes. Mas por quê? Porque eu acredito, Camarão, que na atualidade do futebol de alto nível, e talvez até dentro do alto nível, que o alto nível ele é muito relativo, né? Para um campeonato amador lá de servidores da justiça tem o seu alto nível, né? Dentro desse contexto, né? O alto nível são aqueles que estão pleiteando o título. É isso aí. Esse é o nível dentro de quem entra para ganhar a competição. Exatamente, né? O que faz a diferença cada vez mais hoje não é somente um posicionamento tático, um número de jogadores na defesa, no meio-campo e no ataque, mas sim as ações e reações instintivas e condicionadas que grupos de jogadores da tua equipe vão ter em determinados momentos do jogo. Por isso que eu digo, entenda o jogo, divida o jogo naqueles momentos que tu acredita que são importantes. Quais são os momentos que eu divido, Camarão? Quando tu tem a bola, quando tu não tem a bola, quando tu recém perdeu a bola, quando tu recém recuperou a bola. E dentro desses 4 momentos, Camarão, eu ainda subdivido em mais 4. Ofensivo e defensivo, e lateral direito e lateral esquerdo dentro do ofensivo e do defensivo, né? Mas cada treinador escolhe os seus momentos a serem trabalhados, né? E identifica os comportamentos que tu quer. Aí eu te digo o seguinte, ó, até quero bater uma bola contigo nesse sentido. Pessoal de mais tempo atrás, e não é uma crítica, é uma constatação, o treinador ele aparecia como um cara muito mais centralizador e detentor da informação e da resposta para as coisas do jogo, né? Tu deve ter passado por isso, tu estava fazendo algum coletivo lá no São José e o treinador apitava em vez de... porque tu deu um passe para a direita, ele queria que tu desse um passe para a esquerda, por exemplo.
Então ele aparecia como o cara que sabia as respostas. Hoje, quem aparece com essa função é a ferramenta de treino, né? Pois é, Ciro, tu tem, na grande verdade, né, a grande verdade é que a gente consegue usar o condicionamento. Para te ter uma ideia, cara, eu meço o nível e o grau de atenção das minhas equipes antes dos jogos com exercícios condicionantes de aquecimento. Eu já sei que nível eu vou conseguir, se eu consigo já sair, se eu consigo já sair com a linha lá em cima, se eu consigo executar bolas paradas de um grau de dificuldade técnico e de movimentação mais difíceis, pelo nível que eu alcanço no aquecimento. E eu digo para eles, quando a gente volta para tirar a camisa de aquecimento e botar a camisa de jogo, eu digo, olha, gente, hoje nós vamos ter que começar dessa maneira. Ou hoje não, hoje vocês estão brilhantes. E hoje nós vamos conseguir executar aquilo que a gente está tentando. Então eu consigo, e eu chamo meus colegas, e chamo o preparador, ou quem trabalha comigo, eu digo, olha só, como que nós vamos executar tal movimentação, porque tu sabe que a gente, no futsal, no set, a gente tem bola parada para tudo, e eu tenho times que se tu me der um lateral, lá na minha defesa tu vai tomar uma bolada, ou na trave, ou na cabeça do goleiro, que nós vamos chegar à conclusão, nós vamos. Mas isso a gente consegue condicionar através disso tudo. E eu ainda tenho com eles alguns condicionantes de combinações que eu consigo definir se eu troco 4, 5 bolas com o mesmo jogador, é um tipo de ação que nós vamos fazer de transição, porque a gente está dando o tempo deles se posicionarem. E dentro do teu primeiro aspecto de quando eu tenho a bola, tu ainda pode dividir em que lugar eu tenho a bola. Né? Qual é o movimento inicial para que todos eles entrem, porque eu acredito muito que aquilo que a gente vê, que o professor Ricardo estava comentando, do estilo, aquilo que a gente vê, o modelo, né, a gente no futsal chama de um padrão. Que padrão que o meu time tem? Quando eu pego a bola, qual é o movimento inicial que eu tenho que fazer para que todos saibam que nós entramos no círculo de padrão de movimentação, que aí pode ser troca ala pivô, carrega para o meio, descarrega e sai para um lado para o outro para abertura de jogo, né? O Grêmio é um time que gosta de trabalhar com o mesmo cara entre linhas, a bola entra no volante e volta no lateral várias vezes, né? O Barcelona, o Liverpool já os dois caras espetados como o Inter, né? Tá tentando jogar nesse início de ano, né? Com os caras espetados já na frente do banco do adversário, né? Os laterais já espetados lá dentro, que é para empurrar mesmo. Então, isso é um padrão que a gente pode condicionar de muitas maneiras, principalmente nesses jogos aí. Sem dúvida. E tu sabe que eu tenho aprendido muito com essas experiências que eu tenho tido, porque tu não vai acreditar, Camarão, que não é raro, é bem comum a gente encontrar treinadores que estão em alto nível que têm uma dificuldade de conseguir visualizar o que se quer treinar e trazer para o treino, sabe? E eu percebo, cara, que cada vez mais isso vai ser uma diferença, vai fazer uma diferença muito grande no desempenho das equipes. Olha só, Camarão, quero te mostrar mais uma coisa legal aqui. Dentro do meu e-book, eu tenho 31 vídeos linkados, tá? Como é que funciona? Como é um livro digital, né? Dependendo da parte que tu tá no livro, tem esse item aqui, ó, dica disponível em vídeo. E aí tu clicando nesse ícone, ele vai te remeter para um link privado, que não é aberto ao público, em que eu vou estar falando diretamente sobre aquele ponto que está sendo abordado no livro. E ao final de cada parte do livro também tem sempre um resumo e umas dicas como uma forma de lembrete, né? Então, por exemplo, aqui no final da primeira parte, fala assim, lembrete, dicas do autor. Jogos condicionantes promovem o treinamento com o jogo e pelo jogo. Uma forma bem fácil de se entender, né? Que os jogos condicionantes, eles têm a ideia de tentar reproduzir no treino o maior número possível de situações do jogo. Então, são 31 vídeos, cara. 31 vídeos dentro dessa dinâmica
que tem um objetivo maior, Camarão, de ser um guia de bolso. O que eu pensei com esse book? Cara, eu quero ajudar as pessoas como eu não consegui ser ajudado. Então a minha ideia é que os profissionais usem isso no seu dia a dia, tenham isso no celular, possam acessar isso do vestiário antes do treino, às vezes até do treino mesmo, para que seja um guia de bolso com uma linguagem mais fácil e mais acessível a todos, né, cara? Camarão, faltam 2 minutos para acabar o meu tempo aqui. Eu sei que eu tirei alguns minutos teus, mas a culpa foi do Ricardo, não foi minha, tá? Ótimo. Cara, eu te agradeço mais uma vez todo o carinho que tu sempre teve comigo. Para quem não sabe, o Camarão foi verdadeiramente o cara que abriu as portas do futebol para mim aí. Se não fosse esse cara aí, eu talvez estivesse fazendo alguma outra coisa da minha vida, mas não junto com o futebol. Beleza, Cirão. Acho que é isso aí, cara. Tu tá trazendo, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta muito importante para colegas que tem esse anseio também de se espelhar em alguma situação. A gente sabe que na nossa área da educação física ainda é muito pouca gente que consegue colocar no papel, né? Sim. Ideias tão claras e ideias principalmente embasadas na parte científica. E com certeza essa tua obra ela vai contribuir muito para a evolução e no entendimento para todos, desde o nível de escolinha, de iniciante, até mesmo quem está no nível, porque aprender é sempre fundamental, né, Ciro? E parabéns pelo trabalho, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Camarão. Olha só, rapaziada, então, para aproveitar os últimos segundos aí, olha só. O lançamento oficial vai acontecer no sábado, às 10 da manhã, sábado que vem, numa live especial no YouTube. Essa live é gratuita, todos podem participar, só que tem que fazer um cadastro prévio. Como é que vai funcionar? Quem quiser participar dessa live de lançamento, acessa a minha bio, ali tem um link, tu clica no link, vai fazer o teu cadastro, e aí na sexta-feira à noite tu vai receber o link que tu vai acessar no sábado de manhã. Essa live no YouTube, nessa live eu vou compartilhar com vocês a tela, vou falar sobre o livro, como eu estou mostrando aqui, vou entrar em atividades, vai ser praticamente uma aula bem mais técnica, bem mais aprofundada sobre jogos condicionantes, que eu acredito que eu acredito que são hoje, os jogos são uma ferramenta extremamente moderna, atual e que podem mudar comportamentos de jogo dos atletas e te trazer para um nível de desempenho melhor, mas que também podem ser aplicados ao futebol 7, ao futsal e até a uma educação física escolar. Camarão, mais uma vez te agradecendo toda a tua paciência, teu tempo, que eu sei que é muito caro, não é barato, não. Obrigado, querido, tamo junto, dá um abraço na família, se Deus quiser a gente se encontra pessoalmente em seguida. Boa, Cirão. Grande abraço, cara. Parabéns aí de novo pelo trabalho, viu? Valeu. Obrigado, rapaziada. Um abraço.